O economista Márcio Postman, né, foi confirmado para a presidência do IBGE. O anúncio foi feito pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Vamos ao vivo até Brasília com a repórter Tainá Farfan. Boa noite, Tainá. Oi, Caio. Excelente noite para você, para que acompanha a gente aqui no WW. Essa confirmação foi dada hoje pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, que estava numa reunião ali no Palácio do Alvorada com Lula. Saiu, foi até ali fora do Palácio do Alvorada para conversar com os jornalistas e trouxe, então, a confirmação do nome do economista Márcio Postman para a presidência do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Paulo Pimenta também minimizou que houvesse algum tipo de mal-estar interno ali no governo, disse que não há nenhum tipo de ruído entre Lula e a equipe econômica, o Ministério da Fazenda, em especial a ministra do Planejamento, Simone Tebet, apesar que nós temos apuração, sim, de que o entorno ali da ministra tinha uma resistência ao nome de Postman. Há uma avaliação de que ele integra a ala mais radical do Partido dos Trabalhadores e que poderia trazer um viés mais ideológico para a presidência do IBGE. O nome dele foi indicado por Paulo Okamoto, que é um amigo pessoal do presidente da República. A posse ainda não foi definida, essa data, né, da posse, e por um momento, Caio, até houve uma dúvida se ele de fato iria ser o nome escolhido para assumir a presidência do IBGE ou se Simar Azevedo, que é o atual presidente interino, iria ficar então com a presidência, mas realmente foi confirmado então o nome de Postman para a presidência do IBGE. Ele que é presidente do Instituto Lula, foi eleito para o triênio 2020-2023, foi presidente do IPEA e também trabalhou ali naquele período da transição de governos após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. É isso, volto com você no estúdio. Obrigado, Tainá. Boa noite aí, bom descanso. Renato Agostini, a gente estava falando das preocupações ali da agência FIT, né, sobre como a agenda reformista. A gente tratou aqui também de um caminho, de um roteiro aí para ser seguido pelo governo. E o Postman é não diria o principal, mas um dos principais expoentes desse pensamento econômico petista, desenvolvimentista. Que leitura política a gente pode ter dessa nomeação? Ele inclusive, depois da confirmação de que ele vai, né, estar à frente do IBGE, o painel da Folha estava fazendo um compilado de algumas declarações, porque todos têm a memória que, sim, Postman tem uma visão muito heterodoxa, ele faz parte, sim, é um dos expoentes, como muito bem colocou Caio, desse pensamento desenvolvimentista, de uma lógica que tem muito forte dentro do PT, de que ajuste fiscal se resolve do lado das receitas. Daniel lembrou mais cedo, né, daquela frase, gasto é vida, então tudo isso estaria nessa parte do pensamento de Márcio Postman. Ele não é o único, mas ele é um dos representantes. E aí o painel da Folha estava resgatando algumas declarações mais recentes, como, por exemplo, ele criticar, Márcio Postman, né, criticar a autonomia do Banco Central, dizendo que transformava ali o banco, né, num sindicato dos banqueiros, que isso favorecia, na verdade, uma lógica americanizada da coisa, ele criticar o PIX, e por aí vai. Então, a indicação de Márcio Postman, é natural que pessoas que não compartilham dessa visão temam o que isso pode significar. Também chama muita atenção o fato de que a ministra do Planejamento, que o IBGE está no guarda-chuva desse ministério, tem uma visão distinta dele, assim sabemos, mas que não entendesse como um espaço que deveria ser ocupado por um profissional, né, desse perfil. Agora, dito isto, que eu acho importante, primeiro, ele não está sendo colocado na cadeira da Simone Tebet, por exemplo. Não está sendo colocado numa secretaria estratégica ali embaixo de Fernando Haddad. Ele está sendo colocado para comandar o IBGE. Em outras gestões, né, não se ficava pensando qual era a cabeça do presidente do IBGE e qual era o reflexo disso na política econômica. E não se pensava nisso porque não tem conexão. Então, acho que precisamos primeiro colocar isso nessa caixinha. O segundo aspecto é que deveria surpreender a pouquíssimas pessoas o fato de o presidente do Instituto Lula, o Postman, que estava no governo de transição,
O Postman, que já coordenou programa econômico de candidatura presidencial do PT. O Postman, que já esteve em governos do PT, seja um nome considerado por Lula para estar no Lula 3. Não me parece que há uma surpresa aí e tampouco deveria ser uma grande questão. Eu acho que a surpresa é menos pela indicação e pelo nome do Postman, né? Por tudo que você muito bem disse, e mais porque havia uma rejeição, pelo menos a informação que nos chega aí, da Simone Tebet, não a pessoa física dele, mas o pensamento econômico é distinto. Yuri, sua leitura. Havia uma percepção de setores do Ministério do Planejamento, estava interpretando essa questão como uma intervenção na pasta. E essa questão, né, veio a público, na verdade, na segunda-feira, uma nota publicada pela jornalista Malu Gaspar, que traz essa reação, já esse receio dentro do Ministério do Planejamento, de assessores de Simone Tebet, em relação à escolha de Márcio Pockmann. O alerta no Ministério, pelo que eu pude apurar aqui em Brasília, começou já na sexta-feira, quando chegou até a pasta que haveria esta indicação. Houve uma reunião entre Lula e Simone Tebet na segunda-feira, no Palácio do Planalto. Também participou o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. E aí, nesta reunião, a ministra, para os jornalistas que a procuraram, ela disse que só tratou de lei orçamentária, o primeiro projeto de lei orçamentária que o governo Lula vai enviar ao Congresso para o orçamento do ano que vem, e que isso tem que estar na reta final, vai ter que ser entregue até o fim de agosto, e tem esses 40 bilhões que podem ou não entrar, a depender da votação da regra fiscal na Câmara. Agora, que fica um ruído ali, um sinal aí de desgaste de Simone Tebet ou de ingerência na sua pasta, isso ficou pela própria forma como o episódio veio a público e foi tratado por esses interlocutores da ministra. A grande questão, vale lembrar, que na terça-feira, se não me engano, a Tainá Falcão, nossa colega, trouxe uma apuração de que também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, via com reticência à escolha de Márcio Pockmann. Só que hoje já ficou muito claro que Haddad tirou o cavalo desta batalha, não comprou a briga. E por quê? Porque percebeu que a cabeça de Lula já estava feita, não havia nada a ser mudado nesse sentido, já era uma decisão tomada pelo presidente. A grande questão agora, pelo que eu ouvi do planejamento, é o quando. Porque há uma série de divulgações do censo a serem feitas até 1º de setembro, que é com a divulgação dos dados do Censo Favelas, que é uma pauta importante para o PT, e eles gostariam que, em nome até de uma justiça, pelo trabalho que Simar Azeredo teve para conseguir fechar o censo, que ele pudesse ficar até essa divulgação desses dados, e aí sim, a partir de setembro, que Márcio Pockmann assuma o IBGE. Permite só fazer uma rodada final e complementar ao que a Renata e o Yuri trouxeram. Acho que eu concordo totalmente com a Renata, assim, de novo, numa formação de governo, né, que a Renata chamou de Lula 3, você passa por períodos e é necessário, até bem-vindo, fazer acomodações políticas. Então, você tem diversas correntes, você tem diversos pensamentos e faz parte do governo aí acomodar elas. É o que a Renata colocou, acho que é muito pertinente e é a principal informação e mensagem, né? Por mais que o economista possa sofrer certo escrutínio por colocações, por acenos ou por preferências ou por pesquisas feitas aí na academia, se ele não está num cargo de desenvolver agendas, de pensar em políticas públicas, de comandar ou liderar ou conduzir política econômica. Assim, ele foi colocado numa agência, até onde se sabe, extremamente técnica, extremamente independente, que é supervisionada, fiscalizada, tem conselho curador. Então, parte da sociedade faz parte do trabalho da sociedade. Agora, vigiar, monitorar, que a instituição continue com a sua excelência, etc. Então, concordo com a Renata que, por enquanto, classificaria ali um pouco na área do ruído, e um ruído, de certa forma, como a Renata colocou, esperado. Só para complementar essa fase de ruídos, e uma coisa que o Yuri também trouxe, de novo, faz parte dessa acomodação política de diversas correntes, né, você ter acenos e até que tivemos medidas que são contraintuitivas com a agenda do ministro. Né? A gente passou recente, assim, o Brasil está num percurso realmente de alguma austeridade, ou seja, de dar mais controle, previsibilidade e sustentabilidade para as contas públicas, faz um arcabouço, o ministro está trazendo um debate que é
bastante tempestivo de se repensar os gastos tributários do país e depois, em algum momento, inevitavelmente, a gente vai ter que repensar as despesas do país, mas ele está sabendo elencar as batalhas, e não só elencar, mas vencer algumas batalhas e está avançando. Mas, no entanto, tivemos um programa de estímulos para automóvel. Assim, é contra-intuitivo, mas, de novo, é um programa que poderia ter um potencial de 8 bi, 10 bi, no final foi 1 bi. Né? A gente está tendo agora certos ensejos e ensaios para a linha branca. Então, assim, como é que com uma mão você tem um ministro, né, encampando e sendo chancelado com uma elevação de nota de risco e um mercado realmente melhorando as condições financeiras para o país, mas você tem linha branca, daqui a pouco depreciação acelerada. Então, assim, né, como é que ontem mesmo, ou recentemente, é o próprio presidente da República que tem essa promessa de campanha de elevar a isenção do imposto de renda até R$5.000 ou 5 salários mínimos, no princípio, R$5.000. Então, assim, você tem esses sinais difusos, né? Mas, fechando com a palavra da Renata, o que você tem que monitorar realmente são os sinais que estão acontecendo, no final do dia, o efeito líquido que está saindo e sendo feito, por enquanto é positivo. A gente vai ter que aprender a conviver com esses ruídos, acho que faz parte, porque realmente você tem correntes aí mais desenvolvimentistas ou do são governo. Acomodadas, mas elas não são determinantes no rumo do que está tocando. Não determinam, e se vingam, vem em magnitudes muito menores. Que o Yuri mesmo trouxe, esse programa hoje que eu nem tive tempo de olhar direito, mas de incentivo a investimento dos estados, assim, se eu sempre perguntar, isso me dá calafrios, né? Já tivemos algumas experiências no passado, não foram bem sucedidas, mas não acompanhei o que o Ministério apresentou, porque é uma conta de chegar, não, precisamos investir, então como é que a gente faz? Né? A gente já viu que se não programar direito, lá na frente dá problema. Mas tem que acompanhar também não só se vinga e a magnitude, porque às vezes se for uma coisa aqui e ali e o grosso está evoluindo para o caminho certo, a gente vai andando.